Conrado. This meeting is being recorded. Conrado, ele foi aprovado agora no concurso de professor de nefrologia da UERJ, então é uma honra para a gente da SONERJ, né, tê-lo, e é um orgulho aí para o Rio de Janeiro. Então, vamos a mais um encontro científico, e vou passar a palavra para o professor Conrado apresentar nossos convidados de hoje e agradecer que o grupo de campus aceitou aí ao nosso convite para apresentar a sessão. Obrigado, Bebel. Obrigado pela homenagem. Estou muito feliz hoje, né, por apresentar o grupo de campus para essa reunião, né, de nossos casos desafiadores de nefrologia, e um prazer particular de apresentar o professor Luiz Eduardo Castro, que é atualmente o chefe do Serviço de Clínica Médica e coordenador da residência médica do Hospital Escola Álvaro Alvim, que é o Hospital Escola da Faculdade de Medicina de Campos, e chefe do Serviço de Apoio Dialítico do Hospital Escola Álvaro Alvim. Professor de Clínica Médica, foi meu professor de Clínica Médica na graduação, e tenho a felicidade de dizer que foi uma das minhas referências e estímulos para fazer nefrologia também. Sou muito grato ao professor. O professor Valdebrando também foi as minhas referências lá em Campos. Então, estou bastante feliz por estar aqui apresentando eles e apresentando a doutora Marina Araújo Zuckler, que é médica residente do Hospital Escola. Então, eles vão nos brindar com um caso desafiador em nefrologia. Então, passo a palavra à doutora Marina. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos vocês da SONERJ pela organização do evento, agradecer por esse espaço, né, que a gente tem para poder compartilhar um pouquinho de medicina, que é o que a gente ama, que é o que a gente gosta de fazer. Mais especificamente aqui um caso de medicina mais voltado para nefrologia. Agradecer ao convite do professor Castro por ter me dado essa oportunidade. E a gente trouxe um caso muito interessante, é um caso que já chegou para a gente com alguma história essa paciente ela já tinha passado por outros colegas médicos, ela já chegou para a gente num segundo momento. Então, a gente vai contar um pouquinho a partir dessa consulta, tudo que a gente colheu de história dela, tudo que aconteceu antes, e como que foi encaminhado e como está sendo acompanhado agora por Dr. Castro. Tá? Dr. Castro vai apresentar o caso para vocês, e eu vou passando aqui. Bom, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de a gente poder trazer junto à nossa sociedade, né, o caso daqui da cidade, de nosso atendimento. E isso acho que vai somar, e justamente é um prazer muito grande. E obrigado pelas palavras aí do Conrado. Mas eu vou pedir desculpas, vocês podem ver que eu estou meio disfônico. Eu estou há 2 dias com uma gripe enjoada muito chata, que não é Covid. Já testei tudo, fiz toda a avaliação e não é Covid, mas está me dificultando a expressão e o desenvolvimento, e eu posso ficar sem voz no decorrer dessa apresentação. Então, eu já tentei ver se eu conseguiria apresentar. Não é um caso comum, mas é relativamente curto, que a gente pode apresentar e a gente tirar lucros disso daí, para todos nós. Eu quero mais ver a opinião de vocês a respeito disso daí. Eu vou pedir a colega, talvez futura nefrologista, a Marina, para poder ela apresentar desde o princípio, que eu acho que ela já está bem preparada para isso. Obrigado pela presença, participar, e estou às ordens de vocês. Vai lá, Marina. Então, tá. Como eu havia falado, gente, essa paciente ela chegou para a gente já tendo passado por alguns colegas médicos que já tomaram certas condutas com ela, mas, na verdade, a consulta dela na nefrologia aconteceu esse ano, em fevereiro. E aí, nessa consulta, no Dr. Castro, ele colheu toda aquela anamnese, fez a coleta dos dados da paciente
e solicitou que ela levasse todos esses exames que foram realizados previamente por outros colegas, tá? Mas, basicamente, o caso clínico dela é o seguinte: é uma paciente de 79 anos, do sexo feminino, branca, do lar, natural e residente de Campos, dos Goytacazes, da nossa cidade. A queixa principal dela é inchaço nas pernas e perda de peso. E aí eu coloquei aqui como um contexto clínico da doença atual, não coloquei como história da doença atual, porque, na verdade, é um contexto de tudo que aconteceu com ela. Vocês vão entender um pouquinho melhor. A paciente, ela refere que em janeiro do ano passado, de 2021, ela observou um edema assimétrico dos membros inferiores. Inicialmente era um edema pequeno, algo quase imperceptível, mas que ela percebeu. Um edema, uma cruz no membro inferior esquerdo e 2 cruzes no membro inferior direito. E aí, por conta dessa assimetria e desse edema, ela resolveu procurar assistência médica, mas não foi resolutiva. E aí, um mês depois, em fevereiro, ela evoluiu com um quadro de erisipela nesse membro inferior direito, que era o que estava mais edemaciado, e aí chegou a ficar internada e recebeu antibiótico terapia nessa internação. Ela teve alguma melhora relativa, mas o edema permaneceu nos membros inferiores de forma assimétrica. E ela relata ainda que, junto com essa evolução clínica, ela evoluiu com uma perda ponderal de aproximadamente 8 quilos. E aí, esse foi o motivo dela ter procurado novamente uma assistência médica, e ela relata para a gente que foram solicitados alguns exames de imagem que mostravam rins dilatados, uma colelitíase e algumas adenomegalias retroperitoneais. A gente vai ver mais para frente com mais detalhes. Em setembro de 2021, do ano passado, ela foi submetida a uma colecistectomia laparoscópica devido a essa colelitíase e tinha indicação de biópsia desses linfonodos, mas que ela conta para a gente na consulta que não foram realizados, porque, segundo o médico, era um alto risco cirúrgico e tinha toda a questão da pandemia, porque ela passou de informação. De história patológica pregressa, é uma paciente que é hipertensa há 10 anos, pré-diabética, tem uma FA crônica, possui próteses de joelhos e faz uso crônico intermitente de anti-inflamatórios não esteroidais, nega outras comorbidades, nega cirurgias prévias e hemotransfusões também prévias, e nega alergias medicamentosas. De história familiar, ela possui pais hipertensos e diabéticos que faleceram por causas cardíacas e tem uma história familiar positiva para neoplasia de pâncreas, da parte da irmã dela. De história social, é uma paciente que nega tabagismo, nega etilismo e uso de drogas ilícitas e possui boas condições de moradia, higiene e nutrição. E aí, na consulta, ao exame, a paciente tinha um bom estado geral, interagia com o examinador, lúcido e orientado no tempo e espaço, hipocorada uma cruz em 4, acianótica, anictérica, afebril, hidratada e eupneica. O aparelho cardiovascular tinha um ritmo cardíaco irregular, devido à FA dela, em 2 tempos, bulhas normofonéticas e sem sopros. Uma frequência cardíaca de 80 e uma pressão arterial de 140 por 80. Aparelho respiratório sem alterações, saturando 100%, um abdômen atípico, indolor à palpação superficial profunda, sem visceromegalias palpáveis e a peristalse presente. E nos membros inferiores, aquela queixa da paciente que seria de edema, uma cruz em 4, no membro inferior esquerdo e um pouco maior à direita, 2 cruzes. E eu coloquei essa chavezinha aqui para a gente poder voltar no contexto de tudo que aconteceu com ela. O ponto-chave da nossa questão foi esse edema assimétrico dos membros inferiores, mais a perda ponderal. Isso tudo levou ao contexto clínico de uma erisipela no membro inferior direito, que foi onde ela foi tratada com antibiótico terapia, e a partir daí começaram a solicitação de exames e é iniciada uma pesquisa diagnóstica.
para ela. Então, inicialmente foi essa queixa, o edema assimétrico de membros inferiores e a perda ponderal que motivou toda essa investigação. De exames laboratoriais, em março de 2021, ela trouxe um exame laboratorial para a gente, com ureia de 22 e uma creatinina de 0,9. Em julho, ela já tinha passado por outros colegas médicos, que solicitaram exames laboratoriais também. Ela tinha uma proteína C reativa de 15, uma dosagem de FAM negativa, anti-RNP negativo e um IgG4 normal. Uma hemoglobina de 11,8, um hematócrito de 34, e aí a gente já consegue ver que a creatinina dela estava 1,4, já tinha aumentado, e uma ureia de 38. CEA, CA19,9, CA125 negativos. E em novembro, ela também tem exames laboratoriais que mostraram para a gente uma hemoglobina de 10, aí a gente já viu uma anemia, né? Um hematócrito de 33, uma creatinina de 1,4 e ureia de 42. E perguntar ao Dr. Castro se ele tem alguma observação a fazer agora, nesse momento, ou se eu já posso seguir com o caso. Na verdade, ela trouxe alguns exames isolados e depois me trouxe uma série de exames de imagem que a gente deixou até para analisar e eu fui ver com cuidado depois, que é aí que gerou a sequência do caso. Pode conduzir. E aí, eu queria abrir para todos aqui presentes da reunião, se vocês têm algum comentário a fazer em relação à condução desse caso, o que vocês pensariam, como vocês conduziriam, se vocês teriam alguma hipótese, algum comentário a fazer. E aí, algum comentário? Nesse ponto, você já tinha a proteinúria dela já? Dosada já? Proteinúria e... Não foi passado para a gente nenhuma informação ainda. Tudo que ainda a gente... não tinha nada de AS, proteinúria, nada disso, né? Nada disso ainda. Tá. Na verdade, eu acredito que nessa investigação, isso pode ter sido solicitado, mas como a gente pegou essa paciente já no segundo momento, algumas informações foram um pouco perdidas durante esse decorrer desse 1 ano, né? Então, para a gente não teve essa informação na nossa consulta. A taxa de filtração glomerular dela, eu calculei pela CKD, foi uma taxa de filtração de 38, com essa creatinina de 1,4. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta no chat também, a gente lê aqui, ó. Quem não quiser falar. Então, vou seguir com o caso. Se alguém tiver algum comentário a fazer, pode me interromper, tá bom? Sem problema. Acho que, peraí, o Valdebrando acho que quer falar. Doutor Valdebrando, é só clicar no microfone que sai do mudo. Karine, autoriza ele a falar, peraí, que eu acho que a Karine, a secretária, tem que autorizar. Okay, autorizei aqui, ó. Se o senhor quiser falar, pode falar. Eu vou falar, primeiro, o prazer de ouvir a oportunidade que a SUNESG está dando para o pessoal do interior participar do caso. Parabenizar o professor Castro e a Marina, que é residente de clínica médica, por enquanto. Então, mas quando abrir o caso, linfonodo reto peritoneal, tem que pensar em neoplasia cometendo linfonodos, os linfomas todos. E, como é caso desafiador, não está afastado assim de cara, fibrose reto-peritoneal. Se há dilatação, pensar em fibrose reto-peritoneal. Eu tinha marcado para mim que não ia comentar, porque se errar, fica feio. Já estou velho, fica feio. Se acertar, fica feio também, sou da mesma idade. Mas como eu não sei do caso, e o Castro e a Marina sabem que eu não sei do caso, eu estou me dando opinião, porque eu não sei ficar quieto diante de qualquer caso. Um abraço para todos. Obrigada. Professor Valdebrando. Perdão. É sempre um prazer ouvir o senhor.
É sempre um prazer ouvir o senhor comentar, e os seus comentários são sempre muito pertinentes. Muito obrigada pela participação. Acho que a gente tem mais alguma coisa aqui no chat. Espera aí, deixa eu ver. Acho que não. Acho que o Luiz Otávio quer falar, que o Luiz Otávio é de Campos também. Não sei se ele quer falar, ele colocou um oi aqui. Libera o microfone do Luiz Otávio, se ele quiser falar também, fazer algum comentário. Deixa eu só ver se ele quer falar. Mas é importante lembrar que Campos tem uma nefrologia super forte, então a ideia é essa mesmo, é abrir a sessão para todas as cidades aí do interior, não só a cidade aqui do Rio de Janeiro, para os serviços se aproximarem. Acho que a gente pode continuar, porque o Luiz Otávio acho que não falou, então, para dar Voltei, me ouve? Estamos te ouvindo, Luiz, pode falar. Sim, acho que eu tive um problema. Então, acho que antes de ser um caso desafiador em nefrologia, é um caso clínico, né? Somos todos clínicos aqui de formação antes de ser nefrologistas. Então, a gente tem uma queixa principal de edema de membros inferiores, né? Mesmo que assimétrico. Quando um paciente desse entra no nosso consultório, acho que um leque de possibilidades tem que abrir, pensando aí em queixa principal, anamnese e exame físico, né? Mesmo que edema assimétrico, pensar nas insuficiências cardíaca, renal e hepática, né? Estados de hipoproteinemia também, as nefroses, a própria insuficiência hepática e as neoplasias, como o professor Valdebrando bem caracterizou. E causas vasculares, né? Edema assimétrico tem que pensar em causas vasculares. A realidade dessa paciente mais idosa, hipertensa, diabética, hipotireoidismo é sempre um diagnóstico a ser pensado, mixedema, né, por conta de hipotireoidismo, e linfedema, por último. História clínica e exame físico afastam aí insuficiência cardíaca, pelo menos por hora, ela não tem sinais clínicos de insuficiência cardíaca, nem queixa, né, não tem bulha acessória, não tem fígado palpável, urgência jugular, mas solicitaria, sem dúvida, eco e eletro. Estados de hipoproteinemia, acho que o Conrado falou aí em síndrome, pensou aí na proteinúria de 24 horas, a própria insuficiência hepática e as neoplasias, que não pode afastar. Causas vasculares, um Doppler, eu não sei se acho que eu cheguei atrasado aqui, não sei se já teve Doppler de membro inferior nesse primeiro momento. E, inicialmente, é isso, pensando em história clínica, exame físico e anamnese. Bom, o Luiz Otávio, para quem não conhece, é um jovem nefrologista, mas já é uma liderança aí em Campos. Que isso. Obrigada aí pela sua participação, Luiz. Obrigada pela participação. Bebel. Pode continuar aí, Marina. Então, com esses comentários, né, que só tiveram a acrescentar na nossa discussão, como o Luiz falou, a gente pensaria também, assim que eu me deparei com esse caso, eu até questionei do seu caso, se não teria um Doppler, né, desses membros inferiores, um edema assimétrico, começando assim pelo básico. Mas essa paciente não relatou nada disso para a gente, não tinha esse exame de Doppler, então a gente também não tinha como colocar essa informação aqui. Então, voltando àquela chavinha, né, esse edema assimétrico de membros inferiores, essa história da erisipela, que motivou uma internação hospitalar, foi tratada, realizou exames durante essa internação, e aí ela trouxe para a gente já uma angiotomografia de veias ilíacas e de cavo inferior. Nessa angiotomografia, a gente pode observar do laudo, né, que houve uma formação, mostrou uma formação tecidual retroperitoneal, envolvendo os ramos ilíacos arteriais e venosos à direita, com aspecto sugestivo de fibrose retroperitoneal, como o Dr. Valdebrando citou aqui para gente. Mostrou também uma redução do calibre da veia ilíaca externa direita, mostrou ainda essas linfonodomegalias retroperitoneais no meso e no epigástrio, moderada dilatação do sistema coletor proximal do rim direito, que é o rim que estava sofrendo mais, né? Com extensão até o terço superior e médio do ureter,
onde esse mesmo se apresenta envolvido pela essa estrutura que foi descrita. Então, havia uma compressão extrínseca desse ureter. Rim direito com retardo de concentração do meio de contraste e uma intensificação dessa gordura que poderia estar correspondendo a uma paniculite mesentérica. E aqui foi a imagem da paciente que descreve, né, tudo que foi falado no laudo anterior. Dentro desse contexto de todas essas alterações, essa linfonodomegalia e tudo isso, foi solicitada uma ressonância magnética de abdômen e pelve para esclarecer um pouco melhor. E aí, a partir desse resultado, como eu falei, a gente vai ver aqui mais para frente, no laudo da ressonância foram mostradas essas formações retroperitoneais, né, teciduais retroperitoneais, com a principal possibilidade terapêutica, possibilidade diagnóstica de fibrose retroperitoneal. Outras possibilidades incluíam doença granulomatosa, seja sistêmica, primária ou até mesmo infecciosa, menos provável. Doença de cunho linfoproliferativo, teria que pensar nos linfomas, né, nas neoplasias. E também menos provável, mas possíveis de ser, não podendo afastar, né? Paniculite mesentérica, como já tinha visto anteriormente, e esses linfonodos retroperitoneais em dimensões aumentadas. E aí o radiologista colocou no laudo que teria que ser considerada a possibilidade de uma doença relacionada a IgG4, que a gente já viu nos exames laboratoriais, que ela foi investigada e a IgG4 veio negativa, e essa colelitíase que ela foi submetida à colecistectomia no segundo momento. E aí, como havia falado anteriormente, por algum motivo, essa cirurgia de colecistectomia, o cirurgião não biopsiou aquele linfonodo e optou por deixar essa biópsia de linfonodo por um segundo tempo, uma nova cirurgia. Aqui eu coloquei a ressonância magnética dela, a gente não tinha imagem, mas eu coloquei uma imagem da internet, retirada da internet, só para poder elucidar um pouquinho melhor. A gente consegue ver nessa primeira figura que há uma dilatação, né, do sistema do pielo calicial, e aí a gente consegue ver que há uma falha de enchimento ali ureteral dos dois lados. E uma extensão na figura 2, a gente consegue ver essa placa fibrótica acometendo os vasos e os ureteres, o que é bastante comum na fibrose retroperitoneal. Então, só para elucidar, para a gente poder imaginar um pouquinho melhor. E aí, em dezembro, ela foi submetida a esse novo procedimento cirúrgico, com lavado retroperitoneal e a biópsia desse linfonodo. E eu achei interessante que a cirurgia geral fez um inventário da cavidade e colocou a visão direta do cirurgião. A paciente foi submetida à laparoscopia diagnóstica, em dezembro, e no inventário ela coloca que a paciente tem uma área extensa de tecido fibrótico envolvendo todo o reto peritônio, vasos ilíacos direitos, dilatação ureteral à direita importante em toda a sua extensão, sem ponto obstrutivo aparente. E demais, sem evidência de lesão hepática, superficial suspeita, sem sinal de carcinomatose peritoneal, foi submetida a lavado diagnóstico, que também veio negativo para malignidade na citologia oncótica, e no histopatológico, que a gente vai ver mais à frente, também não veio com sinal de malignidade, e ela foi submetida à imunohistoquímica também. Aqui eu coloquei o resultado dessa biópsia. Houve a biópsia desse nódulo, né, desse linfonodo, que veio como uma amostra representada por tecido adiposo, exibindo esse nódulo fibrótico com área central necrótica, um discreto afluxo esciocitário com sinais de hemorragia pregressa e focos de calcificação, ausência de malignidade. O lavado peritoneal veio negativo para neoplasia, como eu já havia citado. E na imunohistoquímica, foi falado que o conjunto dos achados imunomorfológicos são compatíveis com tecido fibroadiposo, com filtrado inflamatório crônico inespecífico, com estiócitos xantomatosos em área nodular e colagenização esclerótica.
Foi pesquisado células neoplásicas que vieram negativas. Foi pesquisado para fungo também, o BAR, também negativo. E coloração específica também de outros fungos também veio negativo. E aí, toda essa história aconteceu antes dessa paciente chegar na nefrologia. Quando ela chegou na nefrologia, como eu havia falado, ela foi encaminhada justamente por conta desse comprometimento renal para acompanhar a função renal dessa paciente. Então, foi colhida a anamnese, colocaram os dados, e já com esses exames que ela levou, foi solicitada uma cintilografia renal dinâmica e estática. Nessa cintilografia, a cintilografia estática mostra um rim direito atrófico, com volume muito reduzido, e um rim esquerdo com um bom índice de captação, com áreas de inflamação e cicatrizes. O rim esquerdo também sofreu alguma lesão. E na cintilografia renal dinâmica, com diurético, a curva de rim direito teve baixa amplitude, com sinais de déficit de função glomerular, e a do rim esquerdo mostrou uma curva trifásica de morfologia preservada. A gente via que o rim direito é o que estava sofrendo mais. E aí, em março, né, a gente conseguiu fechar com essa impressão diagnóstica final de uma fibrose retroperitoneal, inicialmente idiopática, porque a gente vai ver que a gente precisa afastar as outras causas, doença por IgG4 foi afastada, história de medicação, radioterapia, cirurgias prévias, tudo isso foi negativo. E aí foi iniciado na nefrologia a prednisona, 60 miligramas, durante 6 semanas, e aí foi reduzindo progressivamente até chegar à dose de 10 miligramas. Ela faz controle ambulatorial com a gente, em segmento laboratorial e radiológico, para a gente ir acompanhando a doença dela. Alguém tem algum comentário a fazer agora, já com todas essas informações, antes que eu entre na parte da revisão de literatura? Foi feita alguma abordagem urológica desse rim, passado duplo J? Acho que eu não peguei isso, foi só a imunossupressão. Deixa eu explicar. Quer dizer, não houve... A gente estranhou muito que houve muita retardo nas definições e nas condutas, e provavelmente foi muito relacionado à própria paciente, que ela reiteradamente, ela fugia da atenção médica, ela ficava com receio da pandemia e não dava sequência nas pesquisas que, desde que foi encaminhada, desde o início do quadro, ela foi encaminhada para a urologia, que ela não procurou. E ela chegou a ser feita essa segunda cirurgia, porque da primeira o colega talvez tenha tido receio de fazer um procedimento via laparoscópica, de fazer a abordagem do reto peritônio ou das adenomegalias retroperitoneais, e foi só para o segundo tempo, essa cirurgia em segundo tempo, só foi realizada pela insistência da colega, que era cirurgiã oncológica, que buscou insistentemente a paciente para que fizesse o procedimento, porque ela tinha quase convicção que era uma doença neoplásica, com invasão do reto peritônio, sarcoma, um linfoma, como bem lembrou o professor Valdebrando, e de momento algum foi só pensado que tinha um histórico familiar de neoplasia da irmã, né? A perda de peso, então tudo voltava para a suspeição de uma doença maligna e que estava se arrastando, e a colega ficando bastante preocupada, queria buscar um diagnóstico. E quando não veio o diagnóstico, exatamente quando foi feita a cirurgia dela para essa biópsia, a própria equipe cirúrgica tinha comentado com ela que ela já teria perdido um dos rins, o que aconteceu realmente, né? Eu acho que não foi feito o investimento urológico porque a própria paciente deixou de fazê-lo. Ok?
Ok, mais algum comentário a fazer, alguma dúvida sobre o caso? Trouxe uma breve revisão de literatura sobre a fibrose, aproveitar o momento, né, já que a gente teve um caso desse, aproveitar esse momento para a gente fazer essa revisão e poder sedimentar um pouquinho mais. A definição da fibrose retoperitoneal é uma doença rara, com a presença de tecido inflamatório fibrótico no reto peritônio, que frequentemente encarcera ureteres e órgãos abdominais, que é o caso do nosso paciente. A fibrose ela pode ser idiopática ou secundária a outras causas, como eu havia falado. Pode ser secundária a alguns tipos de medicação, algumas drogas, né? Pode ser secundária à radioterapia prévia, alguma cirurgia abdominal prévia, malignidades, linfomas, como foi falado, doenças granulomatosas. E tem a forma idiopática, que é uma doença imunomediada, e geralmente está relacionada à imunoglobulina IgG4. Mas, no caso dessa paciente, a gente pesquisou e vem negativa, IgG4 negativo. Quadro clínico, geralmente, são manifestações inespecíficas. Como a gente viu, a manifestação clínica dessa paciente foi o edema, né, de membros inferiores que motivou toda essa investigação. Mas, em especial, né, o envolvimento renal devido à obstrução ureteral, então a gente tem o aumento das escórias, aumento da frequência urinária pode acontecer e até uma disúria pode acontecer quando tem um acometimento ureteral. Pacientes podem apresentar hipertensão arterial secundária, né, ao acometimento da artéria renal. Podemos observar edema de membros inferiores e evidências de tromboflebite ou trombose venosa profunda, como resultado de obstrução da via cava inferior e das veias ilíacas. E o caso da nossa paciente foi acometido dessa forma. Achados laboratoriais são inespecíficos também. Pode ocorrer elevação de ureia e creatinina, e a proteína C reativa está elevada na maioria dos pacientes, demonstrando que essa é uma doença inflamatória. Mas todos esses exames são inespecíficos para fibrose retoperitoneal, como a gente já sabe. De exames de imagem, a gente tem a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância, a gente vai falar. Geralmente, a ultrassonografia é o exame que a gente pede de cara, né? É um exame acessível, é um exame que não causa radiação para o paciente, é o primeiro exame de imagem que a gente pede para investigar uma insuficiência renal de causa obstrutiva, para a gente ver se tem dilatação mesmo, né, que é do sistema pielocalicial. E na ultrassonografia a gente também pode identificar uma massa periaórtica de margens mal definidas, anecoica ou hipoecoica, podendo estar associada à hidronefrose. A tomografia é o método de escolha, com contraste venoso, permite a gente visualizar a extensão toda daquela fibrose, aonde que aquele tecido está acometendo, se tem linfadenopatia e se há ou não uma neoplasia associada. A gente pode ver uma massa confluente englobando os órgãos adjacentes, a gente pode ver também englobando a aorta e várias vezes comprimindo a veia cava inferior. A biópsia é um exame que pode ser realizado de forma percutânea ou cirúrgica, no nosso caso foi de forma cirúrgica, o que foi até bom, porque a gente teve o inventário ali da cavidade, a visão direta da cirurgia, corroborando ainda mais esse diagnóstico. E, na verdade, a biópsia de onde vai sair o diagnóstico. A ressonância é um outro método de imagem que vai ter os achados compatíveis com a tomografia. É um exame que vai dar uma melhor definição para a gente. A gente pode fazer também a urografia intravenosa, que nesse caso é útil para saber o envolvimento ureteral completo, a extensão desse envolvimento. E o PET também, que é para avaliar, basicamente, a atividade da doença e detectar aonde que essa doença está localizada.
a questão inflamatória. De terapia medicamentosa, a gente tem que separar em 2 tópicos, porque se essa doença ela for secundária a alguma coisa, se essa causa for reversível, a gente tem que tentar interromper isso que está causando, né? Se ela for secundária a alguma medicação, a gente tem que suspender a medicação, tentar trocar a medicação. Se for secundária a uma radioterapia, a gente tem que tentar avaliar, conversar com o radioterapeuta, ver se tem como fazer alguma mudança, né? E se não houver remissão após essas medidas que a gente fez, a gente pode abrir mão de corticoterapia. E a doença idiopática a gente trata inicialmente já com a corticoterapia isolada, aí no caso seria a prednisona 1 mg por quilo dia, tendo a dose máxima de 80 mg por dia, tá? E os pacientes que não responderem, eles podem ser associados ao micofenolato de mofetila, metotrexate e agora, mais recentemente, os imunobiológicos. E a gente já tem o rituximab. É importante sempre a gente pensar na história dessa paciente, escolher uma história, perguntar se ela já foi exposta à radioterapia, se ela teve alguma cirurgia prévia, as medicações, porque são causas que a gente consegue tentar reverter se ela for secundária. A gente deve sempre solicitar uma tomografia, uma ressonância complementar, né, para avaliar a malignidade, descartar a malignidade, antes de definir se essa realmente é idiopática ou não. Descartar infecções, tuberculose, tudo isso que já foi pesquisado. E como que a gente faz esse acompanhamento da doença? Como que a gente monitora a atividade da doença? É necessário a gente solicitar sempre os exames de imagem e os marcadores inflamatórios, eles que vão guiar esse acompanhamento, tá? Ultrassom é o melhor método para a gente monitorar essa obstrução ureteral e a resposta terapêutica. É um exame que, como eu já falei, não vai irradiar a paciente, então a gente consegue monitorar de perto. E a TC e a ressonância, elas devem ser repetidas a cada 6 meses. Qual seria a meta desse tratamento? Diminuir a obstrução, que com a terapia medicamentosa vai diminuir aquela atividade inflamatória e pode acabar resolvendo essa obstrução, interromper a progressão desse processo fibrótico e tentar prevenir uma recorrência. Então, coloquei aqui os 3 principais, né, que a gente deve estar sempre monitorando. Os marcadores inflamatórios, principalmente a proteína C reativa, a ultrassonografia, que vai ajudar a gente a acompanhar essa obstrução, e a tomografia e ressonância a cada 6, ou ressonância a cada 6 meses. Tá? É isso, queria agradecer a todos pela discussão. Quem quiser fazer algum outro comentário, agradecer mais uma vez a SONED por esse espaço, que para mim, pelo menos, foi muito engrandecedor, está sendo muito engrandecedor. Agradecer mais uma vez ao Dr. Castro por essa oportunidade, pelo voto de confiança em mim, e agradecer a todos presentes aqui. A gente aqui agradece a vocês, né? Na verdade, eu quero até passar a palavra aí para o professor Castro, e é sempre engrandecedor ter outros serviços, e acho que foi um tema excelente aí para a discussão. Então, professor, por favor, faça seus comentários aí. Acho importante fazer um adicional, que recentemente eu estive com a paciente numa ocasião social, porque ela tem relacionamento com a minha esposa, e a filha dela é amiga da minha esposa, minha companheira, e, por sinal, ela já demonstrando que melhora clínica, já tem evidências dos edemas, os edemas que foram a causa inicial da procura da assistência médica, e a paciente já recuperou peso real, né, segundo ela, e o apetite, etc. Quer dizer, então,
já tem resposta clínica e está com exames para me mostrar, exames de reavaliação. Já está na fase já quase de manutenção da corticoterapia, não foi necessário por enquanto, né? A necessidade de adicionar outras drogas, só se faz isso se houver recidiva e se houver não resposta, mas não é o caso dela por enquanto, aparentemente ela já fez resposta. Então, isso é só um adicional, né? Viu, Marina? A paciente está tendo resposta, então, pelo menos a gente vai recuperar parcialmente essa função renal dela, pelo menos um desses rins, né? Esperamos que tenha resposta para ela não se tornar uma renal crônica de uma causa obstrutiva que poderia estar sendo tratada. Muito, muito legal isso aí. Conrado, fala você aí um pouco, professor. Achei um caso interessantíssimo, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que eu vi um caso desse quando eu era residente, se não me engano, na UERJ, também um caso também idiopático, se bem que na época a gente não pesquisava ainda GG4, né? Que é uma doença assim que mais recentemente tem sido mais descrita e é muito raro, né? E vocês perseguiram esse diagnóstico e foi negativo. Então, né, quando você tem uma doença que é idiopática, você fica ainda mais um atestado da nossa ignorância, na verdade, porque a doença tem uma causa que a gente não conseguiu compreender, né? E o interessante é que esses pacientes, às vezes, precisam de intervenção urológica realmente, né? Mas acho que pela evolução dela parece estar respondendo ao tratamento. Ela está agora em retirada do corticoide, é isso? Isso. Com as doses de manutenção. Dose de manutenção, né? Então, a gente tem que avaliar se houve alguma recuperação visível nos exames de imagem, né, consecutivos, para poder decidir se vai ter que, eventualmente, usar alguma imunossupressão a mais, né? Mas é aquela coisa, é uma doença tão comum, tão rara, que acho que as respostas são muito sem evidência, né? Então, a gente vai tateando, tentando tratar da melhor forma possível. Parabéns pelo caso, muito interessante. Eu não sei se tem alguma relação de fibrose retroperitoneal com doença renal intrínseca, com doença glomerular, doença tubo-intersticial. Eu nunca cheguei a fazer esse tipo de revisão. Você chegaram a pesquisar alguma coisa em relação a isso? Não, né? Não entendi. Você tem? Se tem alguma relação de fibrose retroperitoneal com doença renal glomerular, alguma glomerulopatia, alguma Não. intersticial? Se for doença, se for relacionada a alguma neoplasia, tipo linfoma, que possa ter processo reacional renal direto ou infiltrativo, sim, mas no caso, a disfunção renal é de causa obstrutiva quase sempre. Obstrutiva mesmo. Marina, a Parabéns. incidência, assim, tem alguma faixa etária, você falou ali, eu não... Assim, para idiopática, mais faixa etária mais velha? Não, na verdade, na revisão de literatura, não fala nada assim de faixa etária especificamente, não. Fala só que é uma doença rara, mas não consegui achar dados na literatura que digam qual seria essa incidência de faixa etária, não. Não sei se Agora, tem alguma outra informação. Perguntar aí para o presidente, né, da SONERJ, que é transplantador, e para quem quiser responder, se já pegaram algum caso de fibrose retroperitoneal para transplante, ou, enfim, se é viável, se tem alguma contraindicação, porque acho que lá em Bom Sucesso a gente já teve, né, mas, assim, eu realmente nunca acompanhei né, então não sei, Pedro, você tem experiência em algum caso que você tenha visto? Geralmente está tudo aderido, né? Eu tenho uma paciente de segmento e ela é uma negra, obesa, hipertensa, diabética, e ela fez a biópsia, né? Não foi laparoscópica, ela fez biópsia guiada por tomografia, e eu não comecei corticoide para ela, com medicação de primeira linha. Eu comecei um tamoxifeno, porque ela tinha todo esse perfil de maior risco, né? E ela colocou um duplo J, desses duplo J de uso prolongado, né, que ela troca a cada ano. E com isso estabilizou a função renal. Um caso semelhante a esse, do ponto de vista que tinha um rim já perdido, e o outro é o
em único funcionante dela. Ela tem uma creatinina em torno de 1,6, 1,7. Ficou com tamoxifeno 1 ano e depois eu tirei. Mas você nunca teve algum paciente para transplantar com fibrose retroperitoneal? Não. Tá. Não sei se tem mais alguém querendo fazer perguntas. Eu queria reforçar, parabéns à SONERJ, ao orientador e à apresentadora relatora, a Marina. E aproveitar e perguntar que eles fizeram revisão, se há uma preferência só PCR ou entra aí preferencialmente outro inflamatório, marcador inflamatório, como interleucina, etc. O outro marcador inflamatório. Professor Valdebrando, a Sim. recomendação é só seguir com VHS, PCR, creatinemia, como o Edson sempre recomenda, e exame de imagem, que esses são a maneira mais fácil, prática e objetiva de fazer o acompanhamento da resposta terapêutica. Eu até pensei no tamoxifeno e não fiz, porque eu achei que ela tinha uso crônico de anti-inflamatórios, por causa dos joelhos, que ela tinha sido operada dos joelhos, ela fazia uso crônico. E eu fiquei com receio de provocar mais nefropatia tóxica pelo uso de anti-inflamatórios. Então, eu optei de fazer só a corticoterapia e reavaliá-la agora. Eu ainda não vi laboratório dela. Não é usar anti-inflamatório, é marcador de inflamação. Não, eu sei, mas estou falando em relação ao tamoxifeno, de não utilizar o tamoxifeno, que é uma das opções terapêuticas que utiliza para você utilizar menos corticoide, para evitar os efeitos colaterais do corticoide. Aí eu fiquei com mais receio dos efeitos colaterais do anti-inflamatório do que do corticoide. Então, mais fácil monitorar do corticoide. Professor Valdebrando, o UpToDate ele fala que a interleucina 4, 10 e a 13, elas estão envolvidas na patogenia da doença, mas para acompanhamento é basicamente a PCR e o exame de imagem que vai mostrar essa regressão. A gente não precisa ficar pedindo as interleucinas de rotina, não, apesar de elas estarem envolvidas. Ok, aprendi mais uma. Acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta. Eu queria novamente agradecer a participação de vocês de Campus. Queria que Campus participasse mais, inclusive do nosso. Eu sei que ninguém aguenta mais grupo de WhatsApp, mas eu sempre falo para o Luiz Otávio, Luiz, pede para o pessoal de Campus entrar no grupo para a gente interagir, porque é um grupo que, na verdade, é uma troca ali, né? A Nefrologia do Rio, então agregar mais cada vez os nefrologistas das outras cidades para mostrar que o Rio de Janeiro não é só a cidade do Rio, que a gente tem cidades aí no interior com grandes nefrologistas aí à frente, então isso é super importante. Agradecer a Marina, ao professor Castro, e eu vou passar a palavra para o nosso professor da SONERJ finalizar aí a sessão. Conrado? Eu queria agradecer muito, adorei a sessão, parabéns, Marina, professor Castro, foi excelente. Queria lembrar que o professor Valdebrando já foi presidente da SONERJ, né, há uns anos atrás. Eu era residente na época, e o professor Valdebrando ele via todo mês para sessões clínicas aqui. Acho que as sessões clínicas eram no Procardíaco, não é isso, professor? É isso mesmo, Procardíaco. No Procardíaco. E era uma pena, né, porque naquela época... Hoje, por exemplo, a gente chegou a ter 51 pessoas aqui no chat, né? E nas sessões da SONERJ presenciais não eram muitas pessoas que iam, né? Então, uma vantagem dessa nossa interação virtual é essa, a gente pode aproximar, né, por incrível que pareça, estando, né, cada um dentro da sua casa, mas aproximar e alcançar mais gente com essas reuniões online, né? Mas, de qualquer forma, foi um esforço que o professor Valdebrando fez, teve uma jornada também, que foi lá acho que foi em Botafogo, foi muito boa também, durante a experiência dele na SONERJ, no Flamengo, isso. Então, lembrar que Campos já presidiu a SONERJ já. E esse movimento que a Bebel trouxe, né, de aproximar as regionais, né, o interior,
é muito bem-vindo e a gente espera poder estender isso para as outras regiões do nosso estado também, em breve, né? Então, passar a palavra para o nosso presidente, então, para finalizar. Acho que é isso, né, Pedro? Pedro, está ouvindo? Estou ouvindo sim, Bebel. Pode fazer as honras, por favor, de encerrar. Bom, gente, Só antes obrigada aí, de encerrar, tá? pessoal, eu Fala, queria só fazer Mariana. uma observação, que eu sou muito privilegiada, porque eu tenho o professor Valdebrando, o professor Castro aqui na minha cidade, e com os residentes, o professor Valdebrando faz um trabalho, assim, incansável. Toda semana a gente se reúne, às segundas-feiras, no Clube do Livro, para o Clube da Revista, né? Que a gente leva um artigo e a gente discute esse artigo com o Valdebrando, que tem sempre a acrescentar para a gente. Então, queria deixar vocês com esse gostinho de inveja também. Bom, parabéns aí mais uma vez, parabéns, agradecer ao Luiz Otávio também, que viabilizou aí, porque eu não tinha um contato de todos, então, Luiz, obrigada por você, agora vocês estão intimados a participar do nosso grupo, está mais em contato com todos aqui. E o próximo mês a gente vai ser transplante, mas teremos uma outra sessão de Petrópolis, que eu estou conversando com eles, mas a ideia é essa, é trazer as cidades do interior para a gente realmente aproximar. Agradecer a todo mundo aí, dar uma boa noite e parabenizar vocês pela apresentação. Obrigada, pessoal. A gente que agradece muito, Bebel. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Beijo.